Olá, meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor. Estamos em mais uma manhã para realizarmos a oração da manhã, também com uma breve palavra que eu vou deixar no coração de vocês. Gostaria de convidar vocês para se inscreverem no canal e compartilhar o canal também e ative o sino das notificações, o sino da notificação para que você seja avisado quando a gente postar um vídeo novo ou em algum momento entrarmos ao vivo. Quero deixar então a palavra e depois a gente vai fazer a oração. A palavra de hoje, meus irmãos, é Lucas, capítulo de número 18, que diz assim a palavra de Deus. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Então, em Lucas 18, Jesus ele está agora falando com os seus discípulos por meio de parábolas. Parábola é uma ilustração, é uma história que uma pessoa utiliza para trazer uma verdade, quer seja ela espiritual ou em qualquer outra linha. A pessoa ela utiliza a ilustração para que facilite o entendimento dos ouvintes. Então Jesus ele utilizava essa ferramenta. Ele trazia uma história, uma parábola, para depois plantar a verdade espiritual de forma mais simples. E aí Jesus ele vai propor aos seus discípulos essa parábola para adverti-los quanto ao dever de orar sempre, de forma contínua e nunca desanimar. Aqui eu já aprendo algumas coisas. Primeiro, a oração é um dever. Assim como existe o dever, por exemplo, para quem estuda, existe o dever do aluno de fazer ali os exercícios da matéria que o professor passa, ou seja, é um dever. Por isso que fala dever de casa. O filho, por exemplo, ele tem o dever para com seus pais e para com o lar, e muitas vezes ajudar em algumas questões dentro de casa. São os deveres. O cidadão de bem, principalmente, ele tem um dever como cidadão de cumprir ali, pagar os seus impostos, enfim. E em todas as áreas tem o seu dever, assim como tem seus direitos. E na vida espiritual não é diferente, irmãos. Nós temos um dever, nós temos uma responsabilidade. Qual é? Orar. Você tem o dever de orar, eu tenho o dever de orar para com Deus. Nós temos o dever, a responsabilidade de orar pelas nossas famílias. Nós temos a responsabilidade de orar pelas almas perdidas, pelo nosso próximo, pelo vizinho, pelo irmão, pelo local onde Deus colocou você, quer seja numa empresa, na escola, na igreja, no ministério, enfim. Você tem um dever, Deus confiou a responsabilidade para mim e para você de orar. E quantas pessoas, meus irmãos, que não estão cumprindo com seus deveres? E aí quem não cumpre com o dever, consegue exercitar, ter direitos? Não, porque sem cumprir deveres você não vai ter também direitos. E na vida com Deus é assim também, no mundo espiritual, quando nós negligenciamos a oração, deixamos de orar, não cumprimos com o nosso dever, infelizmente não temos acesso aos direitos que Deus, por meio de Jesus Cristo, já conquistou para nós na cruz do Calvário. Então, Deus está nos chamando para tomarmos posse da responsabilidade. Você é o escolhido e é escolhida por Deus para ser coluna da sua casa, para ser coluna do seu bairro, para ser coluna na sua escola, para ser coluna naquela empresa de forma espiritual. E aí Jesus, ele fala sobre orar continuamente e jamais desanimar. E aqui eu aprendo uma outra coisa. Nem tudo que nós pedimos para Deus em oração vai chegar de forma rápida no nosso tempo. Tem coisas que Deus ele sabe que não estamos ainda prontos para receber. E se ele entregar tudo aquilo que nós pedimos no nosso tempo, ele sabe que nós podemos nos perder na caminhada, inclusive com a bênção. Olha que incrível, né? Você sabia que existem pessoas que elas se perderam com as bênçãos de Deus, com as bênçãos de Deus? Sim,
Por quê? Porque elas quiseram receber as bênçãos na força do braço, na hora dela, na hora dele. Ele não esperou o tempo de Deus. Aquilo era uma bênção da parte de Deus. Mas, muitas vezes a pessoa foi tão ansiosa, tão precipitada, tão inquieta, que ela ultrapassou o tempo de Deus e ela se perdeu com a bênção. Então é por isso que muitas vezes existem coisas que ainda não aconteceram, mas não significa que Deus não esteja ouvindo. Ele está ouvindo você, Ele está me ouvindo. Mas no tempo certo, quando você e eu nós estivermos prontos, aí sim Deus vai entregar nas nossas mãos aquilo que nós temos pedido em oração. E Deus vai fazer do jeitinho que você está sonhando, do jeitinho que você está pedindo. Creia nisso. Então continue orando, não desanime. Quem sabe você, mãe, está orando pelo seu filho, que precisa de uma libertação, que precisa ser alcançado pelo Evangelho. Quem sabe você, esposa, está orando pelo seu casamento, que precisa ser restaurado. Enfim, o coração do marido, a mente precisa ser transformada. Você quer ter mais paz, enfim, harmonia, concordância no seu relacionamento. Então continue orando, porque Deus vai te atender, mas existe um tempo certo. Você que está orando pelo seu chamado ministério, continue, porque no tempo certo você vai colher os frutos. Assim diz o Senhor. Então, eu aprendo somente no início desse primeiro verso do capítulo 18. Esse capítulo 18, quando você vai mergulhando dentro da parábola, que fala sobre o juiz iníquo e uma viúva persistente, existem muitas revelações que envolvem no contexto da oração. Mas eu não quero trazer aqui porque vai ficar muito extenso o vídeo, mas em um outro momento eu falo com mais profundidade. Você vai entender que existe um tempo de silêncio de Deus, mas que esse silêncio de Deus não é para o nosso mal, é porque Ele está trabalhando justamente para nos surpreender, enfim, muitas coisas extraordinárias. Então eu quero deixar pelo menos esse primeiro verso no seu coração e dizer para você, olha, tome posse da responsabilidade que Deus confiou nas suas mãos. Não negligencie o seu chamado. E também persista, continue e espere. Eu concluo dizendo Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, ou seja, a minha oração. E aí depois, só foi vitória. Né? O Davi, ele teve os pés firmados sobre a rocha. Deus colocou um novo cântico em seus lábios, um novo hino. Todos que estavam em volta, que viram o que Deus fez por Davi, temeram a Deus, quiseram servir a Deus por causa do testemunho de Davi. Coisa extraordinária. Então, toma posse disso, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado por mais um dia de vida, pelo dom da vida. Obrigado por este sábado. Senhor, eu te agradeço pelo alimento de cada dia, pela saúde, pela proteção, os livramentos. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito. Muito obrigado por esta palavra que vem ao nosso coração nesta manhã, para nos fazer entender que nós temos uma responsabilidade, que é orar pelas nossas famílias, orar pelo nosso bairro, orar pelas almas, orar para que a sua vontade seja feita na terra como é no céu. E também entendemos, ó Pai, que precisamos perseverar e esperar o tempo do Senhor, porque todas as nossas orações serão respondidas no tempo do Senhor. Pai, eu quero consagrar e dedicar esse sábado ao Senhor e pedir a tua bênção e a tua boa mão sobre mim, sobre o meu ministério, sobre a minha família, sobre este culto de logo mais, de inauguração da obra, que o Senhor nos faça prosperar e nos dê a vitória. Eu abençoo também cada pessoa, Pai, que está inscrita neste canal, aqueles que vão se inscrever agora, que o Senhor possa alcançar eles e a casa deles, em nome do Senhor Jesus, concedendo salvação, restauração, libertação, cura, livramento, em nome de Jesus. Amém? Compartilha esse vídeo, eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Se você ainda não é inscrito, mais uma vez te convido, se inscreva e ative o sino. Em nome de Jesus, Deus abençoe e fique na paz.